Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos meditando numa palavra que está em 2 Reis 5. Aqui Deus está expondo para nós uma situação que muitas vezes pode ser a nossa. Nós temos aqui um homem de Deus chamado profeta Eliseu e ele tem um servo chamado Geazi. Sim, o Senhor quer dizer para nós que aqueles que andam com pessoas de Deus ou tem um homem de Deus na tua casa, não significa que você já está salvo. Porque tudo nessa vida é compromisso, é renúncia, é sacrifício. Então perceba que Geazi, ele era o que? Servo de um homem de Deus. Porém esse homem tinha os olhos fechados para o evangelho. Ele não tinha compromisso com o dono da bênção. Então, o inimigo tocava nele. Então, a gente percebe que aqui tem uma situação que Deus quer nos chamar a atenção. Então, a gente vê que tinha um homem chamado Naamã, que tinha uma enfermidade, que procura o profeta Eliseu para ser curado. O profeta dá uma direção para Naamã, para se banhar, para descer no Rio Jordão durante 7 vezes. Isso significava o quê? O batismo, onde ele tinha que mortificar a tua carne, matar a velha criatura e nascer de novo. Nascer de novo para Deus, para um homem compromissado com o evangelho do Senhor Jesus. Então, neste momento, ele segue o que o profeta diz e ele então recebe a tua cura. E ele tenta pagar ao profeta pelo tudo que tinha feito por ele. Porém, o profeta não aceita nenhum centavo. Só que Geazi, perceba que Geazi, que era o servo do profeta, vai atrás de Naamã e recebe o pagamento. Percebe isso, irmãos? A pessoa estava andando junto com um homem de Deus, só que a visão dele era fechada. Ele não tinha visão espiritual, ele não tinha compromisso com Deus, ele não tinha relacionamento. Ele é um homem que tinha os seus olhos voltados para a terra, voltado para o dinheiro, voltado para a cobiça. E no momento que ele vai e pega o pagamento, ele não pegou só o pagamento. Porque toda a enfermidade de Naamã foi para a vida do servo Geazi. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer para nós nessa manhã que nós precisamos entender que os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Porque muitas coisas que acontecem conosco é porque os nossos olhos estão fechados. Então, qualquer atitude que temos terrena, nós atraímos maldição para nós. Então, perceba que quando Geazi vai pegar o dinheiro de Naamã, ele não pegou o dinheiro, ele pegou a enfermidade, ele pegou a doença, ele pegou o pecado. E ele pegou com as próprias mãos dele. Meus irmãos, Deus quer dizer para nós, vamos orar por visão espiritual. Olhe para a águia. A águia, ela nunca fica no meio da tempestade. Ela sempre tem o seu voo elevado. Quando a tempestade vem, ela pega voo, ela levanta abre as tuas asas e ela começa a se esforçar para ficar acima das tempestades. Assim também somos nós, o cristão. Quando o problema vem, ali você dobra o teu joelho e você começa a orar. Você começa a profetizar, você começa a invocar o dono da bênção, você começa a invocar a presença de Deus e Deus te tira do meio do problema, porque você vira uma águia, você começa a acreditar que Deus que você serve é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que liberta e você começa a se encher de esperança e não acreditar no cenário que foi exposto para você. Então que a gente busque visão espiritual, busque ser como a águia, que você receba esta palavra. Então neste momento a gente vê que um pouquinho mais para frente da palavra de 2 Reis 5, a gente vê que um exército da Síria vai ao redor da casa do profeta Eliseu e Geazi estava ali com ele, era o servo que já estava com a lepra. Então quando os dois saem para fora numa manhã, a casa dele estava cercado com o exército da Síria, homens que estavam ali para matá-los. Aí naquele momento, o Geazi estava com medo, porém o profeta estava muito tranquilo, porque ele não fica no meio do cenário, porque ele é um crente águia, ele é um crente que está voando acima das tempestades. Porém, Geazi, como ele tinha os olhos fechados, ele tinha medo. Além de ter enfermidade, ele também atrai o medo.
E medo é um inimigo te aprisionando. Só que o profeta faz uma única oração: Senhor, abra os olhos do moço. E hoje eu quero dizer para você que eu quero fazer esta oração na tua vida. Pai, abra os olhos dessa pessoa que está me assistindo agora, para que ela veja que o Deus do impossível está nessa situação. O Deus do impossível está dentro desse hospital com você. O Deus do impossível está dentro desse cenário de solidão, de tristeza. O Deus do impossível está aí. O Deus do impossível está no meio desta guerra que você está vivendo. O Deus do impossível está no meio dessa tormenta, no meio da violência. O Deus do impossível está aí. Que você possa receber essa visão espiritual. Que você saiba que Deus está aí com você. Só que você precisa ver. Quando Geazi abriu os seus olhos espirituais, ele viu que havia um exército de anjos ao redor do profeta Eliseu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que você creia, que você acredite. Acredite que Deus é de verdade. Ele não é um conto de fadas. Ele é real. E à medida que você crê, acredita nele, tudo é possível para aquele que crê. Então creia que já chegou a providência na tua casa. Já chegou a providência na tua saúde, já chegou a providência nas suas finanças, já chegou a providência para os teus filhos, para o teu casamento, para o teu esposo, para o teu ministério, para a tua congregação. O Deus do impossível já entrou com providência. Amém? Eu te peço, irmãos, vamos junto plantar e espalhar as sementes do Evangelho. Curta, compartilha com pessoas para que elas saibam. Tem muita gente que está na igreja e tem os olhos fechados. Tem muitas pessoas porque tem alguém dentro de casa que ora, que pensa que já está salvo. Mas porém na primeira dificuldade é o primeiro que cai. É o primeiro que negocia a sua fé. É o primeiro que pega com as tuas mãos o problema. Por quê? Alguém orando dentro de casa é muito bom, porém não garante a sua salvação. Porque o único que salva é Jesus. Ele é a porta e você precisa ter Jesus. Precisa buscar a revelação de Jesus para que os seus olhos sejam abertos e que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então Deus te abençoe poderosamente. Que você receba aí as respostas que tanto você tem pedido a Deus. Amém? Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu declaro que todos nós somos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.